e o espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Amém? Se assente adorando a Jesus, aleluia. Oh glória. É certo, deixa Deus te usar. Nós podemos dizer que o livro do Apocalipse, que nós mencionamos aqui nessa noite, não faz referência apenas das coisas que se passaram, bem como de coisas que estão acontecendo aqui no presente. E certo é, sendo ele o livro das revelações, sobre coisas que ainda hão de acontecer. Eu não vim aqui pregar nada diferente daquilo que o Espírito nos propõe. Aleluia, eu não vim aqui pregar uma novidade diferente da novidade que a igreja prega há 2000 anos na face da terra. A grande boa nova, a grande boa notícia de uma grande festa, o acontecimento dos acontecimentos que está para acontecer a qualquer hora. Alguém não entendeu? A qualquer hora, a qualquer momento, o noivo virá. Aleluia. É com toda essa sabedoria e entendimento que o próprio Jesus, ao revelar a nós, em seu tempo de ministério aqui na terra, ele vai se utilizar por muitas vezes de parábolas, de ensinamentos através de culturas daquela época, para que as pessoas tivessem um entendimento, uma compreensão daquilo que ao nosso ver parece totalmente incompreensível. Ainda que se pudesse explicar de forma mais simples, o céu, o reino dos céus, o reino de Deus e tudo que ele representa, seria complicado para nós termos esse entendimento, sabendo nós que nem a eternidade será suficiente para que nós conheçamos o nosso Deus e toda a sua magnitude e todas as suas obras. Mas Jesus vem nos trazendo uma simbologia muito simples naquela época, se utilizando da própria cultura judaica, fazendo uma analogia do relacionamento de um noivo para com uma noiva, de um casamento, aleluia, que representasse através das escrituras, daquilo que foi deixado para nós, o relacionamento de Cristo com a sua igreja, de Cristo com o seu povo. E humildemente, de forma muito simples, eu quero trazer aqui como se tornou lindo, como Cristo gerou uma história linda e nos fez participar dela, mesmo não sendo merecedores, aleluia, mesmo não tendo nada a lhe oferecer, não tendo nada que se compare a tudo que Ele é, a tudo que Ele tem, a tudo que lhe é proporcionado na sua grande glória. A palavra do Senhor vai dizer que, fazendo essa caracterização através de um casamento,
hoje nós podemos nos considerar e nos chamar por noiva do Cordeiro. E existia na cultura naquela época 3 etapas para que se firmasse um compromisso e que se realizasse um grande casamento. Eu preciso enfatizar que casamento para aquela época não era um compromisso frívolo, como nós temos entendimento para o nosso tempo agora aí fora. Casamento verdadeiramente era um acontecimento firmado por 2 partes, que se compromissavam com toda a sua vida, com todo o seu esforço, com todo o seu ser, aleluia, para cumprir aquilo que lhe era prometido, aleluia, num casamento. Então, um casamento, e eu creio que por isso Cristo faz essa comparação, era verdadeiramente para ambas as famílias e ambos os envolvidos um acontecimento de extrema importância. Aleluia. E existiam 3 etapas que eu quero compartilhar com as minhas irmãs, com meus irmãos, aqui nessa noite. A primeira etapa de um casamento, para que se acontecesse um casamento, era a etapa do compromisso. Quando um moço se interessava, achava graça em uma moça, ele primeiro comunicava ao seu pai, e depois de receber do seu pai, aleluia, confirmação sobre a vida daquela mulher, sobre a idoneidade, sobre a família, aí o moço se preparava para se encontrar com os pais da moça e lhe fazer uma proposta de casamento. Veja bem que quando nós falamos do casamento de Cristo com a igreja, nós estamos falando de 2 pessoas, 2 envolvidos, com uma diferença muito grande. Por quê? Porque a noiva é comparada a uma moça pobre, que não tem nada a oferecer ao noivo. Pelo contrário, alguém que carrega sobre si uma dívida de pecado, que aos olhos de todos parece ser impagável. Enquanto que o noivo é Rei dos Reis. O noivo, completamente diferente da noiva, é totalmente digno, conhecido como Alfa, como Ômega, como princípio e fim, como Verbo, como Cordeiro Imaculado, como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Filho amado em que o Pai se compraz, em que lhe é oferecido no seu reino toda a glória, toda a honra que lhe é devida. Então existe uma diferença muito grande desde já aqui, nesse casamento. Mas o noivo enxergou interesse na noiva. Não havia ninguém que pudesse pagar um preço tão caro por ela. Aleluia. Pelo contrário, aleluia, não havia valor algum na noiva. Mas esse noivo, diferente de muitos por aí, ele enxergou um valor na noiva. O interesse do noivo é tão grande que ele se predispõe a se despir de toda a sua glória. Aleluia. Ele se dispõe a se fazer homem na terra, a se fazer pequeno, aleluia, diante dos homens, para que houvesse um casamento. Aleluia. A palavra vai dizer, essa etapa do compromisso,
em que o noivo saía ao encontro da noiva, dos pais da noiva, exigia que ele firmasse com o pai da noiva um contrato. Aleluia! E esse contrato, não diferente de nós. Quantas aqui são casadas? Meu Deus! Tem crente casado aí, irmão? Todo mundo solteiro? Meu Deus! Era necessário que fosse firmado um contrato de casamento. E quando esse contrato era firmado, era colocado nesse contrato o que ambas as partes prometiam realizar e fazer. No contrato em que nós oralmente firmamos no nosso casamento agora, nós costumamos dizer: eu, Natália, prometo ser fiel a você, Gabriel, na saúde, na doença, na pobreza, na riqueza, e até que a morte vos separe. Mas no casamento de Jesus com a igreja, não. O casamento de Jesus com a igreja é até que a morte nos una por toda a eternidade. Ela não era nada, mas Jesus vem. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 vai dizer: vós sois, e o contrato permanece firmado, geração eleita, sacerdócio real, aleluia, nação santa, povo adquirido, aleluia. É firmado sobre nós um contrato de fidelidade. No Antigo Testamento existia um relacionamento de Deus com Israel, um relacionamento com uma disparidade muito grande, porque enquanto o esposo permanecia fiel e cumprindo todas as suas promessas para com a esposa dentro daquele casamento, a esposa, por muitas vezes, foi comparada a se comparar com uma meretriz, porque era infiel. E por mais que por algum tempo andasse ao lado do noivo, logo ela se desviava do caminho, se desviava da promessa, se desviava do compromisso firmado com o esposo. Mas para a nova aliança que foi firmada, para esse contrato de eternidade que Cristo veio firmar conosco, a igreja, aleluia, oh aleluia, Ele não veio firmar um contrato para uma igreja infiel, para uma igreja que não almeja estar com Ele, mas Ele veio para que todo aquele que nele crê, para que todo aquele que nele almeje estar, aleluia, possa permanecer fiel até o fim. O noivo, ele é continuamente fiel, ainda que por alguns momentos eu e você tomemos atitudes diante da nossa caminhada que entristeçam o noivo, através dos nossos pecados, através das nossas falhas, através das distrações que tem nos tomado. O noivo não, ele permanece sendo fiel. Então nós podemos sempre contemplar essa disparidade muito grande, ainda nessa nova aliança, ainda nesse casamento, aleluia. Firmava-se o contrato, aleluia. E quando esse contrato era firmado, exigia-se que o noivo pagasse ao pai da noiva um dote por ela. Era necessário que nesse contrato estivesse estipulado um valor. E da mesma maneira, Cristo cumpriu também com essa parte do contrato. Aleluia. A palavra vai dizer em Lucas capítulo 22, versículo 19:
Este é o meu corpo, que é entregue, aleluia, por amor de vós. Enquanto num casamento natural alguém pagava um dote que cumprisse com as dívidas da criação daquela moça, Jesus vem, mas para pagar um preço muito caro, um preço que excedia qualquer preço, um preço que quitasse toda a dívida, que me tornasse livre de toda a dívida. Aleluia! Não existia uma forma de pagar pelos meus e pelos seus pecados, a não ser pelo sangue de Cristo na cruz. Arabaia, Senhor, Arabaia. Então Cristo vem e Ele cumpre com a parte no contrato. E a palavra vai dizer mais, o costume vai dizer que depois de especificar o valor, agora trazia a noiva à presença do pai do noivo. E todos ali presentes juntamente com as testemunhas. Porque o céu é testemunha de tudo que Jesus está fazendo. O céu é testemunha de tudo que Jesus está realizando em nós. A cultura vai dizer que o noivo enchia uma taça de vinho e ele entregava para a noiva. E se ali diante de todos ela aceitasse firmar um compromisso com aquele moço, com aquele rapaz, ela tomava todo o cálice que estava na taça. E diferente não fez Jesus por nós. A palavra do Senhor vai dizer em Mateus capítulo 26, versículo 27. Jesus vem e Ele faz uma oferta muito grande à noiva. E vai dizer, e tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo, bebei todos, porque isto é o meu sangue. O sangue do Novo Testamento, dessa nova aliança que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não bebereis deste fruto da vide até o dia em que beba comigo novamente na presença de meu Pai. Naquele momento ali estava firmado o compromisso. Já estava firmado o contrato. Quando a noiva aceita o cálice, quando nós aceitamos sobre nós, quando nós viemos até a frente em algum momento, em algum lugar, e levantamos a nossa mão, recebendo sobre a nossa vida a salvação que nos foi, aleluia, oferecida na cruz do Calvário, nós recebemos sobre nós o sangue de Cristo, que nos reme, nos lava, nos limpa de todo o pecado, que paga a nossa dívida. Aí nós nos tornamos completamente compromissados com esse casamento. A partir daquele momento, não era como agora, que hoje está noivo, não existia namoro, essas coisas, não. A partir daquele momento, a noiva era do noivo e o noivo era da noiva. Então eles tinham um compromisso diante da sociedade, como se já fossem casados. E o noivo não tomava logo, imediatamente, a noiva para si, não. E é aí que vai para a terceira etapa. A terceira etapa do casamento era o desposamento. Quem é que se lembra de Maria? Quando era firmado esse contrato, quando era pago o dote e firmada a aliança com a noiva, o noivo não tinha acesso à intimidade da noiva. A cultura era, ele voltava para sua casa. E ele voltava com um objetivo maravilhoso. Porque, como nós costumamos dizer, quem casa quer casa. E ele volta para preparar uma morada para a noiva morar. Aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus. No desposamento acontece o período da espera. Aleluia. O noivo
noivo vai, a noiva fica. Mas quando a noiva fica, ela não fica de qualquer maneira. Agora ela não é mais uma moça sem valor, uma moça qual, não. Agora ela é uma noiva, desposada do seu noivo. E enquanto o seu noivo vai preparar lugar para morar, preparar as bodas, as núpcias, a noiva agora permanece com uma identidade cheia de características. Quem olha para a noiva que fica, encontra a noiva almejando pelo noivo pelos cantos. Quem olha para a noiva que fica, encontra nela uma característica muito natural, porque agora ela prepara as suas vestes, e as suas vestes não são vestes manchadas, mas são vestes brancas, porque ela aguarda ansiosamente o retorno do seu noivo. A noiva agora, ela se adorna todos os dias ela se prepara, preserva em si um compromisso que foi firmado para com o noivo, preserva em si, aleluia, uma fidelidade para com o noivo. A noiva que aguarda não é uma noiva corrompida. A noiva que aguarda não é uma noiva que é levada por qualquer vento de doutrina. A noiva que aguarda, aleluia, não caminha por falácias. Ela permanece firme na palavra do noivo que fora liberada sobre ela. A noiva que aguarda não se detém às distrações. A noiva que aguarda não se apega à sua terra, porque ela sabe que tem uma morada sendo preparada para ela. E ainda que o noivo demore, ainda que o noivo tarde a sua vinda, ela permanece confiante que ele virá. Quer uma prova? Cantares de Salomão vai discorrer sobre nós muitas melodias, muitas poesias acerca da intimidade do almejado noivo para com a noiva. Em certo determinado momento, a noiva vai dizer: eu dormia, porém o meu coração velava. Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Aleluia. Existe uma característica muito linda na noiva que espera. Ela fala do noivo. Ela quer se adequar ao noivo. Ela caminha pensando como será que ele caminha. Ela fala pensando o que será que ele falaria. Ela toma decisões pensando qual será a decisão que ele tomaria. Como é que ele lidaria com essa situação, porque ela almeja um encontro. E se tem uma coisa que os nossos pais na fé sabiam fazer, algumas irmãzinhas do círculo de oração que eu vi Jesus levar para casa antes de mim, era almejar pela vinda do noivo. O nome do noivo estava constantemente na boca delas. Elas cantavam pro noivo. Elas choravam com saudade do noivo. Elas almejavam estar com o noivo. Almejavam a presença do noivo. E por quantas vezes, em determinados momentos, levantava suas mãos e dizia: Maranata, vem meu noivo, eu estou te aguardando.
É para você entender que esse relacionamento não gira em torno de uma coisa humana. Esse amor do noivo para com essa noiva aqui excede os pecados que ela comete, excede as falhas que ela comete, excede os dias maus em que ela diz tantas besteiras. Mas eu preciso te dizer, a noiva ainda assim aguarda o noivo chegar. Não pense você que depois, no momento da espera, ela só passa por coisas boas, não. Porque ela precisa estar preparada em todo o tempo. No dia mau, a noiva tem que estar vestida. A noiva tem que estar calçada e mais. Tem que ter uma lamparina acesa na casa da noiva. No dia bom, a noiva tem que estar radiante, aguardando o noivo chegar. Nesse desposamento, por muitas vezes, pastor, demorava-se um tempo muito longo para o noivo voltar. Dependendo das suas condições em construir, em erguer uma moradia, em preparar um lugar que fosse digno da noiva, demorava-se um longo espaço de tempo. Mas, aleluia, era natural que nesse período a família do noivo enviasse presentes à noiva, para fazer a noiva se lembrar de que o noivo voltaria. Esses presentes eram enviados, aleluia, para fazer a noiva se recordar do dia do compromisso, do dia em que ela decidiu ser fiel a Ele e confiar na promessa que Ele liberou sobre ela. E esses presentes para essa noiva aqui são os dons do Espírito Santo. Porque Ele disse: eu irei e vos prepararei lugar. Aleluia, na casa de meu pai tem muitas moradas. E se não fosse assim, eu não teria dito: eu vou preparar lugar, mas eu irei. Aleluia, preparar lugar. E depois eu virei e vos levarei, para que onde eu estiver, estarás vós para sempre também. Os dons do Espírito Santo, porque Ele vai, mas não nos deixa sozinhos. Eu enviarei o Consolador, e Ele vai, aleluia, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, e Ele vai te ensinar, e Ele te fará lembrar das minhas palavras também. Então o noivo vai, mas Ele envia o Espírito Santo, e o Espírito Santo traz para a igreja, traz para a noiva presentes, aleluia, inestimáveis. E esses presentes de vez em quando se manifestam assim, ó, em dias que nós necessitamos, em dias em que a noiva está abatida, está entristecida, em dia em que a noiva é perseguida, em que a noiva é caluniada. Aí esses presentes se manifestam de uma forma gloriosa, para mostrar para a noiva, para lembrar a noiva de que o noivo está para vir, que ele foi, mas a promessa é que ele virá e não tardará. Tem presente de Deus aqui na nave da igreja. Eu não sei você, mas eu recebi. Irmã Natália, eu sou noiva, então
quero te dizer que esse presente é direito teu. É só pedir que ele vem. O melhor dia da minha vida foi o dia em que eu fui batizada com o Espírito Santo. Porque eu havia firmado um compromisso com Cristo, mas mediante a tantas lutas, parece que sozinha eu não dava conta, eu não sabia explicar. Nova convertida, há pouco tempo atrás, eu sou bebezinha na fé, 11 anos. E eu me lembro que um dia eu cheguei na igreja e dizia: Senhor, a minha família não me aceita porque eu te aceitei. E eu estou caminhando sozinha, eu não quero mais caminhar sozinha. Eu lembro que naquela noite, eu estava num culto, abençoado como esse, quietinha no meu canto. E eu dizia: Senhor, como eu te amo. Ah, como eu te amo, meu amado. Trabalha, Senhor, daramanahas. E de repente alguém começou a cantar uns louvores como esse, que essa equipe aqui maravilhosa entoava. E a minha alma se encheu de uma forma que não dava para controlar. De repente aquelas palavras, aquelas declarações de amor começaram a embolar na minha língua e eu já não conseguia mais falar o português. E eu olhava para um, olhava para o outro e dizia: meu Deus, eu não acredito, está acontecendo aqui. Jesus está me batizando com o Espírito Santo. Saí dali falando em línguas, irmão, e não queria parar de falar, com medo de nunca mais falar. Mas o presente veio e ficou. Aí nos dias de luta, até mesmo nos dias de alegria, em que eu me recordo do meu noivo, eu começo a utilizar os presentes que ele foi me dando no decorrer do caminho. Como esse de estar aqui com os irmãos nessa noite. E todas as vezes, esses presentes e a presença deles me fazem lembrar que breve ele virá. Que ele estará comigo, aleluia. Trabalha sério. O desposamento, ele ia preparar a morada. Trabalha sério. Quando o noivo preparava a morada na casa de seu pai, ele também preparava ali um quarto nupcial. E o noivo, havia uma cultura do rapto da noiva, em que o noivo, no determinado momento, em que o pai olhasse para a morada, olhasse para tudo e dissesse: está pronto, meu filho, agora vai buscar a tua noiva, porque ela já foi comprada, porque a dívida já foi paga e já está tudo preparado. Aí o noivo partia para raptar a noiva no meio da noite. É por isso que a noiva precisava estar constantemente preparada. Aí entra Mateus 25. E o reino dos céus é semelhante a 10 virgens que tomando as suas lâmpadas saíram em encontro do noivo. Essa noiva, ela sempre estava acompanhada das suas damas de companhia, que permaneciam com a noiva em preparação para participar das bodas em que o noivo ia oferecer uma grande festa. Só que o noivo não partia da casa do pai enquanto o pai não dissesse que era a hora de partir, que era a hora de buscar a noiva. Então quem chegava para aquele moço que almejava pela noiva, que almejava estar com a noiva, aleluia, e lhe enviava presentes e fazia-lhe declarações constantemente. Quando o noivo preparava o lugar, talvez alguém chegasse para ele e perguntasse: e aí, quando vai ser a hora? Ele olhava para essa pessoa e dizia: não me é lícito dizer a hora, porque só o meu pai sabe
a hora em que eu irei buscar a minha noiva. E dessa forma também é Jesus, o mesmo, aleluia, nem os anjos. A palavra diz que ninguém sabe, irmão, o dia e nem a hora em que o Filho do Homem virá, em que o noivo virá buscar a sua noiva, em que a trombeta soará. Interessante e tudo se cumpre conforme essa cultura. Por quê? Porque quando o noivo recebia do Pai a ordem, assim como Jesus espera que o Pai libere uma ordem no céu dizendo: é tempo, é chegada a hora, vá buscar a tua noiva. Quando ele recebia essa liberação do Pai, ele ia, e quando ele estava se aproximando da casa da noiva, acompanhado pelos seus amigos e servos, os amigos do noivo começavam a gritar e cantar canções. E logo se ouvia por onde passava o grito que dizia: aí vem o noivo. O noivo está vindo aí. Trabalha sério. E esse amigo é o Espírito Santo, que tem induzido a igreja a louvar hinos como foram entoados nessa noite, não dizendo que o homem é grande, não dizendo que o homem pode, não dizendo que o homem faz e diz não, 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 mas louvores dizendo: o noivo está vindo aí. Prepara-te, a igreja, acorda, a igreja, desperta, a igreja, porque o noivo está às portas. O grito do amigo é o mesmo e não mudou. Enquanto o amigo vem gritando, o noivo traz consigo uma trombeta, aleluia, uma trombeta chamada chofar, de chifre de carneiro. E aí, quando ele tocava essa trombeta, ainda que fosse no meio da noite, como era de costume, o rapto. E quando nós falamos de rapto, nós podemos lembrar sim da palavra arrebatamento, que significa mesmo tirar com força, raptar, tirar de um lugar para outro. Então acontecia esse rapto quando a noiva escutava o som daquele chifre tocar. Eu posso imaginar o seu coração estremecer. As suas damas acordando no meio da noite, quem sabe alvoroçadas. Mas a noiva que aguarda o noivo levanta com vestes brancas preparadas. Ela tem consigo seus adornos, tem consigo, aleluia, uma lamparina acesa que lhe promoverá um encontro com o noivo. Tem chama na vida dessa noiva para encontrar com o noivo. E eu lhes pergunto nessa noite: como é que está a chama do teu coração? Não vai a sério. Quando ele escuta a trombeta soar, e nós ouviremos o som da trombeta, porque a trombeta soará. Queira eu ou não, queira você ou não, aleluia, a trombeta vai soar. Mas Natália, por que você diz isso? Porque falar hoje que Jesus vai voltar é complicado, irmão. Até mesmo no meio de algum crente, pastor Charles. A gente olha e diz: oh, Jesus, Maranata, eu estou esperando Jesus para hoje. Um jovem dá um pulo daqui lá, fora da igreja. É o quê? Hoje não, irmã. Mas a igreja que espera, irmão, está preparada. A igreja que anseia, ela precisa estar preparada. É por isso que Jesus prepara umas festividades como essa. É por isso que Jesus direciona uns temas como esse, porque a mensagem não mudou e não vai mudar. Nós precisamos ainda aguardar o noivo preparadas. E em todo tempo sejam alvas as tuas vestes,
e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Porque tem gente que perdeu a chama no coração. Ele não crê nem para viver, quanto mais para esperar Jesus voltar. Mas nós precisamos sair daqui nessa noite, irmão. É como se nós nem conseguíssemos chegar em casa. Ou quem sabe como foi cantado. Quem sabe não haverá sermão. Quem sabe não haverá uma oração, louvor no final dessa pregação. Porque antes que isso aconteça, nós seremos rapidados. Trabalha Senhor, quantos almejam o som da trombeta de Deus? Quantos almejam o noivo? Quantos ainda tem chama no coração para aguardar o noivo? Senhor, oh Espírito Santo de Deus. Porque o mesmo Senhor descerá dos céus. 1 Tessalonicenses 4. E é só para você testificar. Com alarido e voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós. E é difícil falar isso na geração de muita gente morta aí. E depois nós, os que ficarmos vivos, os que permanecerem vivos, seremos arrebatados, juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. O desposamento acontece. Existe um rapto que pode acontecer a qualquer momento. E essa noiva está preparada. Alguns anos atrás participamos de um congresso. E havia muitas anciãs, pastora Sandra. E uma das anciãs de coque saiu marchando no meio da igreja. E a gente conhece que quando essas irmãzinhas, irmã, mexe com qualquer uma, mas não mexe com uma dessas irmãzinhas do coque, do ciclo de oração. Pelo amor de Deus. E o Senhor dizia através dela: não é tempo de se preparar. Estai, pois, vós prontos, porque eu estou às portas. As virgens loucas deixam para se preparar quando o noivo chega. Mas quem é prudente no Senhor já tem reserva na lamparina. Já tem disposição para lavar as vestes. Porque a qualquer momento o noivo vem raptá-lo. E aí vem a melhor parte. Oh, glória a Deus. Fique de pé nessa noite. Senhor, a terceira parte da consumação do casamento são as bodas do Cordeiro. Alguém pode se alegrar por essa notícia? São as bodas do Cordeiro. E é algo que a igreja anseia e espera. Uma igreja que tem sido perseguida, mas ela permanece triunfante. Aleluia. Nas palavras do noivo. Eu me alegro muito em falar do céu. O meu tempo termina e eu já convido a equipe para louvar. Mas falar do céu para mim é coisa extraordinária.
Eu sempre gostei de falar do céu, porque existe no meu coração, como noiva de Cristo, um anseio muito grande para ir morar no céu. E o maior motivo de eu querer ir morar no céu, e você também, é porque Jesus vai estar lá. Porque tem gente que está no meio da igreja, mas não é igreja, porque está aqui com medo de ir para o inferno, está perdendo tempo. Aí não vive como igreja, não tem característica nenhuma de igreja. E logo, logo, logo se torna visível. Quando a palavra diz e outra vez, sempre acontece. Vereis a diferença daquele que serve e daquele que não serve. Aleluia. Falar do céu, irmão, é para quem almeja o céu de verdade. É muito complicado falar do céu para uma geração que almeja estar na terra. Para, aleluia, assembleias de crente que tem preparado um povo para morar e viver aqui nessa terra. Enquanto os nossos pais da fé vieram aqui, e muitos deles não tiveram condição nenhuma financeira ou influência aqui nessa terra, mas eles preparavam o povo para ir morar no céu. Sabe por quê? Porque esse aqui não é mais o teu lugar. Existe uma morada preparada para mim e para você. Enquanto o noivo está, ele está preparando uma festa muito grande. Carabassúria. 3 minutos, pastor. E eu vou dizer para você, finalizar contando aquilo que o céu me permitiu ver, para que você entenda por que eu me emociono e por que eu amo tanto falar do céu. Alguns anos atrás eu orava muito ao Senhor para poder ir no céu. E isso aqui, irmão, é para quem crê. Orava várias horas no meu quarto e pedia: Jesus, eu quero ir no céu, porque eu creio, irmão, no poder de Deus. Eu creio nas experiências que o Senhor tem dado aos seus santos, porque aquele que o busca em profundidade, caminha com ele em profundidade, vê aquilo que ninguém vê, escuta aquilo que ninguém escuta. Certa feita eu já muito cansada na oração, e eu dizia: Senhor, meu corpo físico está muito cansado, mas eu sinto que o Senhor quer me dar uma experiência. E eu permaneci insistindo, mas o corpo não aguentava mais. E eu me deitei na cama e disse: Senhor, se o Senhor quiser me dar uma experiência hoje, não deixa eu perder, não. Eis-me aqui, Jesus. E eu não me lembro quando eu fechei os olhos, mas eu já me lembro de abrir os meus olhos em outro lugar. E quando eu abri os meus olhos naquele lugar, estava diante de mim uma mesa sem fim. Do meu lado flutuava um varão muito grande, e eu não podia enxergar suas características, mas ele caminhava do meu lado. Eu diante daquela mesa, no meio havia uma faixa dourada muito linda, e sobre a mesa havia ali alguns alimentos, um banquete que eu não sei explicar. E eu comecei a flutuar na lateral daquela mesa, e eu vi algumas coisas ali que eu não preciso contar. E em determinado momento meu coração começou a se entristecer, e eu dizia: Senhor, há para mim um lugar nessa mesa. E nós flutuávamos, e eu entendia que era num tempo e espaço muito longo. E chegava diante de uma cadeira que não tinha pernas, e ela se destacava sozinha do lugar. E eu olhava para a mesa e havia um círculo. Dentro do círculo havia outro círculo, e no meio uma pedra branca. E eu tentava sentar na mesa e não conseguia.
eu tentava sentar na mesa e uma força me puxava para trás. Ali a minha alma começou a se angustiar demais, porque estar naquele lugar era maravilhoso. E eu comecei a me angustiar e eu dizia: Senhor, eu não quero mais voltar para a terra. Senhor, eu não posso mais voltar para lá, me deixa sentar, Senhor. E de repente Ele me levava até o fim daquela mesa, por longo tempo e distância. E diante de nós havia um portão de bronze muito grande. E Ele dizia: para entrar aqui é necessário passar por esses portões. Aí eu dizia: Senhor, mas não me deixa voltar para lá, eu quero ficar aqui, Senhor. E o sentimento da alma é uma alegria, irmãos, incomparável com qualquer sentimento, qualquer coisa que eu tenha provado aqui nessa terra. Aquele varão disse: olhe para trás. E quando eu olhei para trás, havia muitos lugares vazios. Aí ele dizia assim: filha, ainda não é tempo. Volte e diga para a minha igreja que o banquete está preparado, mas os convidados não chegaram ainda. Naquele momento a minha alma se prendeu novamente no meu corpo. E eu fiquei chorando a madrugada inteira, dizendo: Senhor, me leva de volta. Senhor, eu não quero ficar nessa terra. Eu passei uma semana caminhando sem gosto nenhum por nada aqui nessa terra, porque a alegria que eu havia provado lá era muito grande. Mas depois de algum tempo, o meu coração começou a se alegrar novamente, por causa da mensagem e da missão que eu tinha recebido naquela noite. E eu dizia: Senhor, quanto mais eu anunciar a tua vinda, mais rápido o Senhor vai vir me buscar. É por isso que a gente não pode parar de anunciar, porque enquanto a gente espera, a gente também tem uma missão muito grande. E a nossa missão é